candidatos, tanto ao governo do Estado do Ceará, ao Senado também e aos deputados, candidatos a deputado federal e estadual. Agradecer esse momento em que a gente marcha, né? Nós saímos dos 640 quilômetros lá da região do Cariri para estar aqui mais uma vez, né? Os índios cariris representados aqui pelos professores, os estudantes e funcionários da Universidade Federal do Cariri, porque nós queremos aqui registrar a situação vivida na nossa região. E aí, quando nós estamos falando de política para o Estado do Ceará, não podemos deixar aqui de registrar a situação vivida no interior do Ceará, principalmente aqui a gente representando o sul do Ceará. A Universidade Regional do Cariri, todos conhecem, sabem da luta dessa universidade criada em 86 e que de lá para cá vem crescendo muito em função da luta travada pelos seus professores, estudantes e técnicos. Para vocês terem uma ideia, nós já fizemos 6 grandes greves na nossa universidade, desde 94 para cá, quando nós tivemos o primeiro concurso público para professor. Então, a Universidade Regional do Cariri foi criada em 86 e teve seu primeiro concurso público para professor em 94. E de lá para cá, nós nunca tivemos concurso público para técnico administrativo. Então, de 94 para cá, os professores que entraram nesse primeiro grupo, nós fizemos 5 greves, não por salário, não por condições de trabalho para os professores. Fizemos greve para ter professores para os nossos alunos. Então, é importante deixar muito claro aqui que como esses 3 sindicatos criados e forjados nessa luta, o Sindues, o Sinduc, o Sinduc e o Sindiúva, eles foram criados a partir dessa necessidade de organização dos professores para que a gente pudesse fazer crescer as universidades estaduais do Ceará e se mostrar como instituições importantíssimas para a formação dos jovens do Ceará, não só na capital, como no interior. Tem uma universidade onde 80% dos seus alunos têm uma média de salário, renda familiar de um salário mínimo a 2 salários mínimos. Então, são universidades que cumprem fielmente o seu papel de tentar levar a classe trabalhadora para um patamar diferenciado, que possa sim ter acesso à educação superior. E aí, diante dessa situação, eu gostaria um pouco de aproveitar a oportunidade, até para que os candidatos pudessem se pronunciar sobre qual é a política pensada para o interior do Ceará, qual é a política pensada para as nossas universidades, porque nós não podemos separar política para a educação superior, deslocado da política para a educação básica e deslocado de uma política econômica e social para quem está lá, e aqui nós estamos representando. Então, a Universidade Regional do Cariri faz uma greve, que uma professora ela coloca muito bem, uma greve organizada, uma greve que conseguiu parar todos os docentes da nossa universidade, todos os professores, todos os estudantes, porque em função das nossas condições. 2013, no ano de 2013, nós já estamos no segundo semestre de 2014, nós acordamos o primeiro semestre de 2013.1 sem professores para dar aula na nossa universidade, nem os precarizados, como a professora Elda aqui colocou, porque hoje, o que também foi pauta da nossa luta, o salário do professor colaborador, professor temporário, é tão baixo, que nós não temos tido também candidatos para fazer essa seleção simplificada. Porque nós vamos ter o trabalho precarizado. Hoje, o salário do professor substituto representa quase 50% do salário do professor efetivo. Então, nós não temos tido, o Estado tenta colocar professores substitutos, mas nem candidatos estão aparecendo para essas vagas. E quando aparece o primeiro concurso efetivo que surge no país, eles se deslocam para fazer o concurso para professor efetivo. Então, essa política também estabelecida pelo governo do Estado do Ceará atualmente, de precarização a partir da contratação de professores temporários, não tem funcionado na nossa instituição. Então, nós não temos professores efetivos, a política de contratação de professor numa estrutura simplificada também não tem funcionado. E o que acontece? No último levantamento que nós fizemos, foi mais de 32 disciplinas sem professor. Isso significa uma quantidade enorme de estudantes sem professor em sala de aula. Estudantes que se matricularam nas disciplinas e que essas disciplinas não foram ofertadas.
fizemos denúncias junto ao Ministério Público, denúncias junto ao Ministério do Trabalho também, processos estão acontecendo. Mais recentemente, uma denúncia e um processo também funcionando junto à Promotoria Pública Especial de Educação. Então, nós procuramos, os 3 sindicatos, os 4 sindicatos do movimento estudantil, nós procuramos todas as vias legais para que a gente pudesse ter um diálogo com o governo do Estado do Ceará. E aí tivemos novamente que culminar essa negociação a partir de uma greve onde nós tivemos, lamentavelmente, que ocupar a Assembleia Legislativa de Fortaleza. E aí, não foi surpresa nossa, todo o aparato do governo do Estado do Ceará, impedindo lá dentro a nossa negociação, e aí nós não podemos aqui deixar de registrar o apoio da deputada Ana Novaes, lá dentro da Assembleia Legislativa, e o apoio dos deputados federais nesse momento, e também do nosso vereador João Freire, que está aqui presente, do Arthur Bruno, do Chico Lopes, na tentativa de negociação para que a gente chegasse, o presidente da casa também. E foi a partir desses parlamentares aqui presentes que nós tivemos, então, a possibilidade da nossa ocupação, dormindo no chão da Assembleia Legislativa, professores, estudantes, corpo técnico administrativo, para poder conseguir uma audiência com o governador eleito pelo povo cearense. Então, é muito importante a gente fazer pontuar isso aqui, porque nós temos confiança de que um momento como esse, de nova eleição para o governo do Estado do Ceará, nós possamos ter um cenário diferente de governabilidade desse Estado. Não dá mais para a gente ter política de coronel, política de rei, de rainha, onde só recebe a classe trabalhadora depois de muita luta, depois de muito sofrimento e depois de paralisação. Eu gostaria de encerrar. E aí eu gostaria só de dizer, por último, a situação atual da URBA. Nós estamos, só para vocês terem ideia, com 26 professores efetivos para serem chamados com os seus contratos na mesa do governador, e esses contratos não são assinados e não são enviados para publicação. O que significa 26 professores efetivos para a nossa universidade? Se a gente fizer multiplicar por 4 disciplinas, nós vamos ter aí um bom número de professores já iniciando suas atividades, que deveriam ter sido em 2013. Esses professores já estão na nossa carga horária didática de 2013, devendo disciplinas de 2013, porque estavam lá e não foram chamados. Então, isso é urgente, até porque esse contrato, esse concurso desses professores vai se encerrar em 24 de outubro deste ano. Então, lamentavelmente, nós estamos assistindo a situação de perder esses professores já concursados, chamados pela nossa instituição, mas com a sua contratação parada no gabinete do governador, de acordo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. A regulamentação do nosso PCCB, que aí envolve as 3 universidades, a situação de que nós entregamos recentemente a última proposta de projeto de lei, e aí nós estamos com 2 propostas de projeto de lei ainda para ser encaminhada para a Assembleia Legislativa, que é a última de insalubridade e periculosidade, que nós já fechamos, os 4 sindicatos e as CCTES, e a lei do professor associado. E aí nós temos um contingente muito grande de professores aguardando a publicação dessa lei, para que a gente possa ter, então, a sessão funcional prevista no nosso PCCB. E a URCA, para que ela possa funcionar minimamente, como a professora Elza, só para finalizar, colocou muito bem, para que a gente possa ter professor para dar aula para os nossos alunos, nem a perspectiva de ter um programa de pós-graduação, onde o professor possa fazer ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos pedindo o concurso para 122 professores, para que esses professores possam dar aula para os nossos alunos. A URCA hoje tem mais de 10 mil alunos e tem um quadro de 420 professores. Então, vocês têm uma ideia aí da relação professor-aluno para a nossa instituição. Então, finalizando, nós gostaríamos, assim, nós não poderíamos deixar de fazer esse registro aqui e dizer, da nossa intenção de aqui poder dialogar com a Eliane Novaes, com o Leonardo Baia, com a Soraya aqui presente, de dialogar com a Ailton, de dialogar com a Raquel, no sentido que eles possam aqui, enquanto candidatura, nos seus programas, nos seus pronunciamentos, dialogar
e apresentar essa situação vivida por nós. E mais do que isso, em caso da vitória de uma das duas candidaturas, o seu compromisso com as 3 universidades públicas do estado do Ceará, que gozam hoje de um prestígio nacional em função do seu papel político e social exercido no estado do Ceará. Obrigada.